Joana, de Cirineia e Yolanda Maffei pelo Espírito Lucien, parte 4. Formando um grupo de estudos. Marcos despertou aos primeiros raios de sol, sentindo-se enfermo. Uma gripe, talvez, pois o corpo doía. Calafrios percorriam-no. A coisa foi piorando. Permaneceu no leito, esperando por um médico, que somente apareceria no dia seguinte, quando severa pneumonia se instalar em ambos os pulmões. Naquelas condições, impossível trabalhar. Assim o moço obteve uma trégua, sabiamente preparada pela espiritualidade, através de oportuna doença, pois ele necessitava de um tempo maior para se adaptar. Enquanto isso, naquela noite mesmo, mal adormecera, sua alma deparava com os amigos espirituais. Iriam ao apartamento de Cláudia. Mal podia esperar. Sorrindo, Adriano comentou: "Desta vez você adormeceu rapidinho, embora tenha ficado no leito o dia todo, por conta da enfermidade física, muito diferente da última vez, quando até tivemos que utilizar o magnetismo para adormecê-lo. Ou ficaria a noite toda de olhos estalados, em uma insônia terrível, impossibilitando nosso primeiro encontro." O rapaz balançou a cabeça em sinal de não entender o porquê da diferença. O instrutor prosseguiu: "Tem tudo a ver com o que desejamos, meu amigo. Em nosso contato anterior você temia as revelações, embora delas não se recordasse. Existiam em seu inconsciente, arquivo de passada existência, e sentia que não seriam agradáveis. Constitui natural mecanismo de defesa evitar dormir, para não entrar em contato com quem ou que pudesse fazê-las emergir. Agora, no entanto, você quer muito ir ao apartamento de Cláudia, inteirar-se do que está ocorrendo lá, verificar se ela está sofrendo com seu desaparecimento, não é?" Marquinhos sorriu sem graça. Adriano acertara na mosca. "Pois vamos lá, meu amigo, vamos lá." Na ampla sala de estar, Eduardo, Cláudia e Lalinha ocupavam o confortável sofá. Sobre a mesinha de centro, intocada bandeja com xícaras de chá e bule. Com natural elegância, a mocinha começou a servir a fumegante infusão e o agradável odor da calmante erva cidreira invadiu o aposento. Cláudia parecia nervosa, tensa. "Lalinha, como vamos contar à sua família? Trouxe vocês até aqui e agora Marcos some. Não se tem uma pista." Segundo a polícia, o comércio de escravos sexuais corre às soltas, sendo difícil de coibir, pois os aliciantes escolhem vítimas sem destaque, vulneráveis, sem mencionar o fato do acobertamento por parte de pessoas importantes. Recorda-se do que ele falou, Lalinha? "Isso mesmo. Depois, lá fora, quando fui acompanhá-lo, como a senhora mandou, fez questão de afirmar, com ar de piedade, que achar o Marquinhos seria um milagre." Percebendo que a reunião desbancaria em choro, Eduardo resolveu intervir, pedindo licença para opinar. "Estive pensando. Dias atrás, Lalinha fez uso de uma expressão que me balançou. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Quer dizer, por 2 vezes o mesmo infortúnio desabrou sobre a mesma família. Primeiro Joana, depois Marcos. Não pode ser acaso, pois acaso não existe na vida das pessoas. Seria muita incompetência divina deixar ocorrências tão significativas ao mero sabor do acaso, não lhes parece? Para tudo o que ocorre tem que haver uma causa. Então, quais seriam as reais causas dos sequestros? Por que Joana e Marcos e não Mariazinha e Zezinho? Sei lá, primo. Por outro lado, a família está lá no Rio, distanciada dos acontecimentos. Restamos nós, entendem? Nós, Joana e Marcos. Por quê? Ainda não sabemos, mas deve haver um motivo para tudo o que está ocorrendo." As moças fitavam-no com espanto. Não é que ele tinha razão? Eduardo conseguira sintetizar de forma inteligível aquilo que elas intuíam de maneira confusa, mas faltavam elos naquela história. Faltam elos, meninas, que a polícia procurará descobrir o que talvez nós mesmos levantemos. "Ah, nem pensar, Eduardo. Essa gente é muito perigosa. Não vamos sair por aí dando uma de detetives amadores em país estranho. Nem eu sugeriria isso, prima, pois entendo a coisa de outra maneira.
Quando nos dedicamos a estudar um assunto, aprofundamos-nos, informações semelhantes chegam até nós, parece que as atraímos. Já perceberam isso? Um exemplo. Você começa a trabalhar em algo entusiasticamente e logo surgem pessoas interessadas na mesma coisa. Os olhos azuis da moça regalaram-se e ela interrompeu. Isso mesmo. Às vezes parece que a pessoa copiou da outra ideia. Vira uma indignação só, um brigueiro danado. Nós mesmos, as modelos, geralmente ficamos sabendo dos detalhes finais das roupas nos últimos dias para não haver risco de clonagem. As oficinas de costura são cercadas de cuidados incríveis. Ainda assim, sempre existe a possibilidade de atos reprováveis, mas pode acontecer que essas pessoas tenham acessado uma fonte diferente daquelas a que nos acostumamos. Vou tentar explicar melhor. De maneira geral, as pessoas consideram o pensamento algo descartável. Já tentaram, para o tanto de pensamentos que temos em uma única hora, e o que acontece com eles? Ah, Eduardo, a maioria não resulta em nada. Pensamos e fica por isso mesmo. Pois os espíritos ensinaram diferente. Afirmam que os pensamentos se propagam no cosmos até o infinito. Pelo pensamento, minha prima, todos os seres do universo, encarnados ou não, estamos interligados. Interesses comuns constituem a poderosa força de atração, afinidade. Nem precisamos nos esforçar, ocorre naturalmente. Por isso, meninas, algo me diz que se começarmos a estudar a respeito dessa tal escravidão sexual de que tanto se fala hoje em dia, surgirão novas coisas interessantíssimas. Eduardo, você está ligeiramente atrasado. Lali e eu já entramos na internet e lemos tudo a respeito. Também assistimos a vídeos, a um filme de uma moça que trabalhou em um órgão oficial de auxílio e proteção a países no pós-guerra, deparando com o drama do sequestro e da prostituição de jovens, com deplorável corrupção em muitos segmentos da sociedade, inclusive onde ela desempenhava suas funções. Para falar a verdade, não quero ver mais nada, nem a Lalinha, não é, Lalinha? Dói demais, principalmente quando temos casos pertinho dentro de casa. Entendo, mas o estudo que tenho em vista segue outra linha espiritual. Vou explicar. Escutem primeiro e depois discutimos se vale a pena. O rapaz concentrou-se procurando achar palavras adequadas. Vocês concordam comigo que todos temos uma alma, que não somos somente corpo físico? Sim. Agora faço uma pergunta às duas. O sexo tem a ver com o corpo físico ou com a alma? As duas se entreolharam e Cláudia explodiu. Pergunta mais difícil, Eduardo. Os corpos físicos de todos os que nascem, exceto casos excepcionais, têm genitália feminina ou masculina. É a primeira coisa que a pessoa confere para descobrir se é menino ou menina. Mas então, por que o exercício da sexualidade se diferencia de pessoa para pessoa? Teria algo a ver com a alma? Bingo! Justamente. Embora a maioria das pessoas continue a encarar a coisa toda como algo inerente ao corpo físico somente, as raízes das forças sexuais encontram-se na alma, e na Terra existem gradações evolutivas. Minhas queridas, não há como contestar isso. Lalinha, por exemplo, um doce, meiga, gentil, prestativa, trabalhadora. O pai, com todo respeito, agressivo, egoísta, manipulador. Percebem? Para você, Lalinha, tenho certeza, qualquer envolvimento sexual implicará sentimentos mais elevados, comunhão de almas. Para o seu pai, no entanto, simples prazer resolve. Verdade? Marquinhos, nos momentos de indignação, costumava questionar como ele e a mamãe brigavam tanto e tinham 8 filhos. Entre tapas e beijos, menina. Eduardo riu da brincadeira de Cláudia, prosseguindo. O que leva algumas pessoas a privilegiarem o prazer imediato e outras a sentirem a necessidade de algo mais. O que faz com que muitos aluguem corpos de infelizes, forçados a se prostituírem, em doloroso processo de destruição emocional e física, para o seu prazer egoísta e imediato? Por que violência ao invés de carinho e respeito? Belas perguntas. Outra coisa que gostaria de deixar bem clara: quase sempre há conotação condenatória na abordagem de tais assuntos. Sugiro tanto no caso de sequestradores como de sequestrados, uma abordagem livre de preconceitos, de tabus. Caso contrário,
enveredaremos pelo tendencioso campo do julgamento, o que não resolve nada, pois assim estaremos encarando os fatos com desconhecimento das causas por detrás deles. Seremos dominados pela emoção, daí a vontade de matar os responsáveis, acabar com a raça deles. Lalinha adiantou-se. De minha parte, adoraria um estudo desse tipo, pois há muito venho me perguntando, sem resposta logicamente, como funcionam essas coisas da alma, porque também não acredito que eu seja só um corpo que a terra irá comer e tudo se acabará. Sabe o policial? Na porta ele me convidou para um programa, deu até a quantia em euros. Quando educadamente recusei, perguntou-me se eu era daquelas empregadinhas que não se deitam com os donos do país. Tive que engolir e arrumar uma desculpa para não prejudicar a investigação. Como vou explicar que meu coração deseja mais do que uma simples transa? E tem outra coisa muito triste. Diante da crueldade que envolve as vítimas de tráfico sexual, impossível não querermos vingança, não desejarmos o pior para os exploradores. Realmente é como você diz, sobe uma raiva, uma vontade de esganar quem faz isso. Deixamos de ter paz, nosso pensamento retorna sempre no mesmo ponto, um horror. Surpresa, Cláudia fitava Lalinha. Quem diria? Explicara bem melhor do que ela, detentora de diploma universitário, poliglota, conhecedora de muitos países e pessoas. Primo, sei que você é espírita. O espiritismo influenciará nesse estudo? Não tem como deixar isso de lado, pois tudo o que acredito baseia-se no ensinamento dos espíritos evoluídos. Se discordarem de algo, analisaremos juntos a questão. Não sou daqueles fanáticos que pretendem abrir a cabeça das pessoas na marra, substituindo suas crenças e valores à força. O que são crenças e valores? Pergunta muito legal, Lalinha, mas que precisarei responder um pouquinho mais adiante se concordar, pode ser? Lógico. A essa altura, Paula, Adriano, Lúcia e o espantadíssimo Marquinhos achavam-se instalados há muito nas poltronas restantes, ouvindo com atenção. Eduardo terminou. Então, amanhã à noite, 8 horas, com direito a cafezinho e bolo, começaremos. Nem pensar, Eduardo. Chego praticamente a essa hora, mais tarde ainda. Acabarei perdendo muita coisa. Olhe que tal às 11, muito tarde para vocês. Os dois concordaram de pronto. O moço sugeriu uma prece e logo o Pai Nosso invadiu a sala, pausado sentido. Suave luz envolvia os 3 encarnados e os visitantes. Marquinhos sentiu-se renovado, uma paz imensa, acerenando seu dolorido coração. Lúcia abraçou, despedindo-se. Até amanhã à noite, meu amigo. O dia seguinte arrastou-se para o rapaz, confinado ao leito, queimando de febre, uma tosse contínua maltratando-lhe o peito. Como se não bastasse, a visita deveras desagradável de seu algoz. Santiago passara para ver como iam as coisas na casa dos rapazes, irritando-se com a notícia da enfermidade do novato. Só nos faltava essa. Além de teimoso doente, não será fingimento, doutor. Pneumonia dupla. Calma, Santiago, isso passa rápido. Ele é jovem, forte como um touro. Nem sei como contraiu essa enfermidade. Acredito que se deva à queda imunológica motivada pelo estresse. Pode falar claro, doutor. É estresse provocado por estarmos forçando Sua Alteza a sair com clientes. Quem ele pensa que é? Vem de um país subdesenvolvido, até fome deve ter passado e quer dar uma de gostoso. Qual o problema, doutor? Uma clientela selecionada, droga à vontade, ele não quer. Muitos dariam sangue por isso. O doutor sorriu. Santiago não tinha necessidade de torcer a verdade. Conhecia muito bem seus pacientes. Suspirou. Desde que enfrentara aquele processo por incompetência e erro médico, restara-lhe trabalhar para os aliciadores de carne humana. E não estava sendo nada fácil, embora ganhasse muito mais do que nos tempos de medicina autorizada. Quando chamavam, o que nem sempre acontecia, quase nada podia fazer, pois as doenças apresentavam-se em estágio avançado. Ou se tratava de overdose, abortos, maus tratos. Ah, se não tivesse uma família para proteger, certamente estaria bem longe. Uma vez dentro, como sair? Santiago, olhe bem, não há motivo para preocupação.
Daqui a 15 dias, no máximo, o rapaz vai estar inteirinho, bonito e saudável, e rendendo bom dinheiro, pois se trata de um belíssimo espécime. Calma. 15 dias? 15 dias, ou um pouco mais. Você quer que ele passe essa doença para uma de suas clientes? Quer? Não. Mas se passar, a dona vai reclamar com quem? Dizer que pegou de um acompanhante? Duvido. Para que arriscar? As notícias correm, uma conta para outra, sua credibilidade decai. Deixe os antibióticos atuarem, a fraqueza passar, as cores voltarem e ainda fará muito dinheiro com ele. Deus o ouça, senão... O doutor calou-se. Bem conhecia o significado daquele senão, quase sempre terminava em óbito. Após a tardia e rala sopa do jantar, Marcos sentiu-se muito sonolento, adormecendo profundamente, logo se encontrando entre seus amigos espirituais, que o aguardavam para o início do estudo na casa de Cláudia. Defronte ao elegante e sofisticado edifício, percorreu com os olhos os andares, parando em uma das sacadas, onde as plantas cuidadas com carinho por Lalinha explodiam em flores. Surpreso, notou a presença de esvoaçante flâmula azul, que parecia irradiar luz própria. Adriano explicou. Aquela bandeira tem a função de sinalizar nosso local de estudo, que se trata de importante atividade relacionada ao Mestre Jesus. Espíritos dedicados ao mal não se aproximam, porque sabem da existência de uma barreira magnética destinada a proteger estudiosos e orientadores do ataque das trevas. Marquinhos pensou, tanto trabalho para 3 pessoas estudarem, mas eu de ouvinte apenas, pois não podem nem me ver. Mal adentraram o apartamento, o rapaz quase perdeu a respiração. A sala projetava-se no espaço. Poltronas brancas alinhavam-se a perder de vista, ocupadas por aquilo que achou serem desencarnados, ou talvez encarnados dormindo como ele mesmo. Suavíssima melodia convidava ao silêncio. É sempre assim quando o grupo se reúne para estudar? Depende. Quando o estudo se reveste de seriedade, quase sempre, obedecendo logicamente a determinadas diretrizes, dentre as quais poderíamos citar a finalidade do estudo, o nível de conhecimento dos participantes e do coordenador encarnado à disposição do grupo. Imagine algumas pessoas que se propõem a estudar, mas não há perseverança, inexiste disciplina e desejo de aprimoramento, popular fogo de palha ou quando posso. O mundo espiritual jamais montaria essa estrutura fatalmente fadada ao insucesso. No caso de Eduardo, ele se propôs a auxiliar nossas irmãs, para tanto, necessitará aprimorar seus conhecimentos e desenvolver adequadas técnicas pedagógicas, pois nenhuma de suas companheiras de aprendizagem compartilha sua crença, e seria impossível abordar tal assunto sem os ensinamentos espíritas. Ficaria somente repetindo o lugar comum, aquilo que se vê na internet ou na mídia. E ele sabe do anfiteatro? Sequer imagina. Se Eduardo tivesse conhecimento de sua imensa plateia, perderia a espontaneidade, que constitui justamente um dos aspectos mais interessantes de seu curso. Ignora, inclusive, a presença de mentores espirituais, especialmente encarregados de assessorá-lo. Quanto ao trabalho em si, nós o catalogamos na categoria principiante, porque Eduardo vai partir do básico, do início, daquilo necessário à maioria dos encarnados e desencarnados presentes, para ampliar a visão a respeito do tema, demasiado circunscrita ao corpo físico até o momento. Paulo interferiu. Não esqueça de mencionar, Lúcia, que todo estudo desse tipo segue uma norma jamais desdenhada por Jesus. Cada um assimila aquilo que lhe permite a evolução. Recorda-se das famosas parábolas. Assim, o grande e difícil segredo do sucesso consiste em ensinar de maneira que todos possam explorar suas potencialidades e, a partir dali, cada um terá condições de aprofundar os conhecimentos. Importante mencionar, Marquinhos, que esse processo de aprendizagem tem pouco a ver com a escolaridade, pois há pessoas que mal estudaram na atual existência e captam perfeitamente os conceitos, enquanto que outras, portadoras até de diplomas universitários, encontram dificuldades. Ah, lá vem sua irmã. Deus e a reencarnação.
Lalinha adentrava a sala, trazendo a garrafa térmica e uma cesta de vime, forrada com toalhinha xadrez, repleta de dourados bolinhos recém-fritos, o que provocou um murmúrio na assistência do lado espiritual, liderado pelos adormecidos encarnados e endossado por muitos desencarnados, ainda saudosos dos quitutes terrenos. Eduardo, como se teleguiado pelo cheiro, invadiu o recinto, com olhar de garoto travesso. Lalinha, minha doce Lalinha, esses bolinhos são para mim, não é? Cláudia nem chega perto dessa gostosura. Aí com açúcar e canela, quentinhos, iguaizinhos que mamãe fazia. Nem me fale, que isso é para mais tarde. Vão esfriar. Vou experimentar agora mesmo. Lalinha desatou a rir. Agora entendi porque o moço jantara pouco, com certeza de olhos no que viria depois, observando a alegria com a qual saboreava, regados com café forte e praticamente sem açúcar. Até se sentiu mais confortada em relação ao sumiço do irmão querido. Algo lhe dizia que as coisas mudariam. Cláudia chegava, fitando com inveja o satisfeito primo. Ah, se pudesse imitá-lo. Depois, não mais aguentando, escolheu o menorzinho, servindo-se de café, recusando a oferta de adoçante. Não, Lalinha, quero puro mesmo, e um bolinho umzinho só. Amanhã cedo é a prova final dos vestidos da Maison. Imagine se eles não entram. Ai, que exagero, Cláudia. Sabe, acho que vocês engordam de tanto pensar nisso. Relaxe, coma sem culpa. E nem pense em mandar a Lalinha cortar o lanche. Aí está simplesmente divino. Lalinha, tire isso daqui, leve para a cozinha, traga só no final. Cláudia desatou a rir. Trazer o quê, Eduardo? Só sobrou um? Coma esse também. Lalinha, a partir de amanhã, você traz o lanche sempre no final do estudo, depois que eu for para o quarto, entendeu? Tenha pena de mim, menina. Pode comer, seu Eduardo. Larguei outro tanto na cozinha. Assim é que se fala, menina. Minutos após, irmanavam-se todos na prece proferida pelo moço. Depois ele perguntou a queima-roupa. E daí acreditam em reencarnação? Isso é complicado. Sempre fui católica. Embora não frequente a igreja, a não ser quando não posso fugir, missa de 7º dia, casamento. E não existe reencarnação para a igreja católica, o senhor bem sabe. Mas, ultimamente, falar de reencarnação está na moda, coisa que anos atrás ninguém se atrevia a mencionar. Tem até filmes a respeito, novela, minisséries, então prefiro deixar em aberto. E você, Cláudia? Sincera mesmo? Não acredito. Nascer de novo em outro corpo, eu, quando morrer, espero ir para o céu, que muito pecado não cometi. Além do mais, adoro este corpinho que Deus me deu, não quero outro. Quando iniciamos um estudo sério sobre sexualidade humana, impossível deixar de lado a reencarnação, pois sobre ela repousa o princípio evolutivo, ou seja, através de sucessivas reencarnações, vamos pouco a pouco evoluindo, num processo que inclui a sexualidade. Então, se as meninas permitirem, vou colar aqui na parede. Não se preocupem, que não vou estragar a pintura. Algumas perguntinhas. Quero que olhem, comentem e depois analisaremos as respostas. Legal? Para facilitar, vou lê-las em voz alta. Primeira, você acredita em Deus? Ele existe? Segunda, você classificaria Deus como bom e justo? Terceira, como você explicaria as diferenças sociais, as de saúde, a miséria e a fartura, e a existência de pessoas boas e de outras muito más, e o nascimento de um bebê aleijado ou cego, ou com problemas que logo levarão à morte como um câncer? Podem pensar. Vou tomar uma água e volto dentro de alguns minutos. Lalinha olhou para Cláudia como se dissesse bem assim, onde amarramos nosso jegue? A modelo caiu na risada exclamando, ah, fácil de responder. São os mistérios de Deus que ninguém consegue explicar. Lalinha corajosamente confessou. Sabe, dona Cláudia, essas perguntas todinhas já me fiz a respeito de Deus. Sei que tenho pouco estudo, pois desde menina trabalho para ajudar em casa, mas eu penso, tudo no universo é perfeito. Jamais uma estrela despencou em cima de nós. O sol aquece e espalha a vida, as flores, o mar. Tudo fala da beleza e perfeição do Criador, só não enxerga quem não quer. Por outro lado, minha família vive na favela, e lá a gente vê coisas do Arco da Velha,
traficantes, crianças de 10 anos passando droga, pais de família que abandonam os filhos, brigas, confusões, mortes, e tem doente de toda a idade lutando por uma vaga no SUS, aguardando meses e meses por um exame, uma consulta com especialista, como se doença esperasse fila andar, e criancinhas procurando o que comer no lixo, e os animais, já viu que os pobrezinhos passam? Não é fácil, Lalinha, mas também vemos tanta gente se esforçando para levar a própria vida numa boa e ainda por cima ajudando os outros. Apesar de ter bem pouco, não tem como deixar de questionar. Mas não aceito esses mistérios de Deus. Tem que haver uma explicação. E também não acredito naquela conversa de gente revoltada que diz que Deus está cego para o que acontece aqui na Terra. Se o universo é essa perfeição toda, será que o ser humano é a única criação imperfeita? Da porta, Eduardo presenciava o desabafo da mocinha, contendo-se para não bater palmas. Que cabecinha aquela! Adentrou o recinto exclamando: "E então vamos lá, meninas, por partes, uma questão de cada vez. Deus existe? Sim. Ambas concordam que sim. Mas qual será a concepção das pessoas a respeito de Deus? Na primeira questão de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Pelo jeito, parece que nosso estudo vai se basear todinho nos conceitos do espiritismo, desse tal Kardec. Acho bom a gente saber um pouquinho a respeito desse senhor. Senão, vamos ficar ouvindo você dizer o nome dele como se fosse velho conhecido nosso. E somente você o conhece. Lalinha, por acaso esse senhor é seu velho conhecido?" Eduardo e Lalinha caíram na risada e o moço se penitenciou. "Desculpem. Tem toda a razão, prima. Deveria ter apresentado a vocês, ainda que ligeiramente. O senhor Allan Kardec, já que vamos citar suas obras, fácil de resolver. Vamos fazer uma pesquisa na internet. Rapidinho aqui. Data de nascimento: 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, sendo registrado com o nome de Hipólito Léon Denis Arrivaux, onde estudou na escola de Pestalozzi, em Verdo, na Suíça. Na ausência do ilustre mestre, assumiu a direção da escola diversas vezes, publicou vários livros na área da educação. Mas ele tinha outro nome? Exato. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec mais tarde, pois não queria que sua fama de respeitável pedagogo influenciasse a opinião pública a respeito da emergente doutrina espírita. Tudo começou em 1855. Já era cinquentão. Pois é, Cláudia, em uma idade na qual, naquele tempo, a maioria das pessoas se preparava para dependurar as chuteiras. Esse senhor incrível empreendeu uma obra gigantesca, de parceria com elevados instrutores espirituais. Repetindo, meninas, tudo começou em 1855, ao entrar em contato com o fenômeno das mesas girantes. Imaginem uma época em que não havia televisão, internet, TV a cabo, DVD, cinema. Nem me fale. Como passavam o tempo? Brincando com as mesas girantes, prima. A grande sensação do momento. As mesas respondiam perguntas fúteis, batendo e girando. Parece a brincadeira do copo. Justamente. Lalinha, o princípio é o mesmo, mas Leon logo viu que a matéria inerte não poderia estar gerando tais fenômenos, que haveria algo inteligente por trás de tudo. Começou a pesquisar. Um pouco mais tarde, com a contribuição inestimável da mediunidade de duas jovens, Caroline e Julie, organizou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Essas jovens eram médiuns, quer dizer, serviam de intermediárias entre o mundo dos encarnados e o dos desencarnados. Sabem quantos anos tinham? 14 e 16. Kardec elaborava as perguntas e os espíritos respondiam pela psicografia delas. Nossa, já dei uma espiada nesse livro, quando você o deixou sobre a mesa do escritório no Rio. As perguntas são difíceis, e as respostas, então, elas jamais teriam condições de inventar nada daquilo. Realmente, Lalinha, para encurtar, Kardec codificou o Espiritismo, quer dizer, ele pegou o que os Espíritos ensinaram e organizou tudo em ordem didática, elaborando os livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese,
O Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Todo espírita que se preze começa seus estudos pelas obras da codificação e perguntou aos espíritos quem era Deus. Aí é que está o interessante, Lalinha. Não perguntou quem é Deus, e sim que é Deus. Justamente porque Deus não é uma pessoa. Os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e ainda disseram que nossa pobreza de linguagem a toma insuficiente para definir as coisas que estão acima de nossa inteligência. Assim, todas as qualidades que quisermos atribuir a Deus estarão limitadas por nosso ponto de vista humano. Leal, justo, bom, amoroso, fiel, conceitos humanos subjetivos. À medida que formos nos espiritualizando, teremos condições de entender melhor Deus. A maior parte das pessoas ainda enxerga Deus como enxerga o ser humano, inclusive lhe conferindo um corpo semelhante ao nosso, um velho de barbas imponente. Mas, Eduardo, a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E qual será a nossa verdadeira imagem, Cláudia? Se temos um corpo material que acaba depois da morte, restando o espírito imortal, não dá para pensar seriamente que essa semelhança teria mais a ver com o lado espiritual, com essa centelha que somos nós enquanto espíritos. Tem uma passagem no Evangelho, aquele famoso encontro do Mestre com a mulher samaritana, sabem? Não sabemos. Eduardo riu prosseguindo. Saindo de Jerusalém, Jesus seguia com seus discípulos para a Galiléia. Em vez de trilhar a costumeira estrada, optou por galgar as montanhas de Efraim, adentrando a Samaria, fato incomum, pois os judeus evitavam as terras dos samaritanos, para não se darem bem. Depois de cansativa escalada, chegaram finalmente à entrada da aldeia de Siquém. Os discípulos foram em busca de comida e Jesus ficou só, assentado na beira do poço, conhecido como Poço de Jacó, esperando. Estava muito quente e sol a pino. De repente, uma mulher apareceu portando uma bilha. Vinha pegar água. Jesus pede então de beber à mulher e ela se espanta, pois naquele tempo não era costume o homem dirigir-se a uma mulher na rua, mesmo que fosse sua parente, e muito menos um judeu. Nossa! Para resumir a história, durante a conversa, ela lhe pergunta onde se deveria adorar a Deus, tudo porque os samaritanos haviam construído um templo no Monte Garizim, rival do Templo de Jerusalém, e a disputa corria solta, cada um se achando certo, muito parecido, aliás, com o que continua ocorrendo nos dias atuais. A resposta de Jesus foi bem assim: crê, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E ele continua: mas vem a hora e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E o que aconteceu com ela? Imaginem, aceitou Jesus, as verdades da Boa Nova, tornando-se uma das difusoras de sua doutrina. E tem lógica. A parecença tem a ver com a parte espiritual. Quando Jesus disse sois deuses, estava falando justamente a esse respeito, de nossa capacidade intrínseca, de nosso potencial ainda adormecido, que cada vez mais nos fará semelhantes a Deus, embora jamais cheguemos à igualdade. No momento, vamos humildemente reconhecer nossa ainda pouca capacidade de entendimento, conformando-nos, aceitando que Deus seria justo e bom, tendo em mente, porém, que suas qualidades devem exceder em muito essa imperfeita definição. O que vocês acham? O Deus do Velho Testamento punia, castigava, tinha-se medo dele. Hoje a maioria acredita em um Deus de amor. Realmente, Cláudia, você tocou em um ponto importante. O conceito de Deus evoluiu ao transcorrer dos milênios. Vemos isso através da Bíblia, inclusive. No Antigo Testamento, encontramos citações de cultos com oferendas de produtos da terra e sacrifícios de animais. Deus era visto como alguém que precisava de dádivas materiais e sangue para ficar satisfeito. Isso, se analisarmos friamente, resumia-se em um toma lá da cá, uma forma de barganhar com Deus, mais ou menos assim. Estou lhe dando isto e o Senhor me dá aquilo. Percebe que se trata de um conceito.
humanizado de Deus? Sabe quando essa concepção começou a mudar efetivamente? Com a vinda de Jesus. Reparou como o mestre se referia a Deus, Pai, amoroso Pai. Que lindo, Eduardo! Acredito que cada um entende Deus conforme sua evolução. Tem gente acreditando que o Deus de sua religião cuida somente dela e dos demais membros de sua igreja, que os outros, que não professam a mesma crença, estão no mato sem cachorro, entregues a uma sina terrível. É isso aí, Lalinha. Em todas as religiões, infelizmente há pessoas que ainda pensam assim. Na espírita também, por que não? Os adeptos do espiritismo não são melhores ou piores do que ninguém, minha cara. Popularmente falando, estamos todos no mesmo barco. O planeta Terra, fato que indica sermos semelhantes evolutivamente, daí a similaridade de conceitos e sentimentos. Já notaram que existe um sentimento universal da existência de um ser supremo? Em todos os povos, cada um à sua maneira, mas há muitas religiões e todas vêm de Deus, cada uma adequada aos diferentes estágios evolutivos do ser, a cultura onde se insere. Um dia, as verdades filosóficas e científicas da doutrina espírita serão aceitas por todas elas, não por fazerem parte da doutrina, mas justamente por serem baseadas em leis naturais. Voltando ao assunto do conceito de Deus naquela época, podemos afirmar que Jesus modificou a concepção de Deus ao nos revelar a amorosidade do Pai. Reflita em todos nós, seus filhos. Com Jesus fica bem mais fácil compreender um Deus de amor, um Pai. Estão de acordo? Vamos lá então. Concordando que Deus seria soberanamente justo e bom, que sempre daria o melhor a seus filhos, por que tantas diferenças? Saúde, doença, perfeição física, deformidades, fartura, miséria, beleza, feiura. Quando não se consegue explicar, costuma-se lançar mãos de dogmas, ou seja, de pontos inquestionáveis da fé religiosa. É porque é, ponto final. Aí ninguém procura saber o porquê das coisas, aceita-se simplesmente. E o que é pior, a pessoa se acomoda, deixando tudo sob a responsabilidade de Deus. Deus quis. Será que realmente Ele quer um doente e outro são, um cego e outro enxergando, um paralítico e outro andando, um com direito à vida e outro morrendo muito criança, de dolorosa doença? Visto dessa forma, não parece ter nadinha a ver com justiça e bondade. Mas, e se já vivemos outras existências e estamos aqui novamente para aprender algo em que falhamos nas anteriores? Se fizemos muita coisa errada e precisamos acertar, pois Deus realmente perdoa, porque nos vê como crianças imaturas e nos ama, mas quer que aprendamos e não voltemos a errar, que cresçamos, assim como os pais responsáveis e amorosos da terra fazem com seus filhos. Será que isso não explicaria tantas diferenças? Eduardo parou um pouco, observando a fisionomia das duas moças, prosseguindo. Vamos evoluindo à medida que passamos por sucessivas existências, cada um em seu próprio ritmo. A reencarnação permite que a criatura tenha nova chance. Fomos feitos para evoluir. Jesus deixou implícito isso, ao asseverar nossa condição de perfectibilidade. Se hoje nossos sentimentos não são lá essas coisas de bons, imagine no passado. Com certeza prejudicamos muita gente. Acreditem, nada mais justo e perfeito do que a reencarnação. A cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito. Não é castigo de maneira alguma, tratando-se muitas vezes de escolha do próprio espírito, que reconhece suas falhas e deseja reiniciar aquilo em que falhou, assim como o aluno que repete de ano para aprender o que não conseguiu. A aprendizagem ocorre visando a modificação do que sentimos. Somos orgulhosos? Depararemos com situações que colocarão à prova essa imperfeição nossa. Egoístas? Enfrentaremos a necessidade de olharmos o outro. Vaidosos, intolerantes, impacientes, preconceituosos, e a longa lista segue adiante. Isso está no Espiritismo? Sim, Lalinha, mas o preceito reencarnacionista não constitui privilégio, descoberta ou invenção do Espiritismo. Muito antes de os espíritos colocarem isso para Kardec, os antigos conheciam a reencarnação. Sócrates, Platão, egípcios, essênios, os próprios judeus.
Embora às vezes os conceitos fossem incompletos e até imperfeitos, a ideia central das existências sucessivas e da preexistência da alma prevalecia. Mas tem isso na Bíblia? Jesus fala a respeito da reencarnação. Muita coisa foi retirada dos textos primitivos pelos concílios ecumênicos da antiguidade, mas ainda restaram provas disso. Espere um pouco. Sabia que iam me fazer essa pergunta, então fiz um resuminho de onde podem encontrar. Que tal procuraremos em Mateus 16, 13 e 17, Mateus 17, 10, 13, Marcos 9, 11, 13, João 3, 1, 12, Mateus 11, 12 e 15. Se quiserem a explicação sobre a visão espírita, podem achar neste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Preferimos que nos explique. Eduardo dá menos trabalho. Muito bonito, Cláudia. Lei do mínimo esforço, mas sabem como encara a coisa toda realmente? O fato de o preceito da reencarnação ter sido banido por interesses políticos e pessoais não vão fazer com que essa verdade deixe de existir. A reencarnação foi e continua sendo uma pedra no sapato de muita gente, porque os concílios religiosos deram um jeito de sumir com algo tão importante, simples de entender. No começo do cristianismo, os adeptos eram poucos e humildes, integrantes da plebe, escravos. Depois a coisa foi crescendo, pessoas das classes privilegiadas aderiram, chegando o momento em que os poderosos visualizaram o cristianismo como uma nova forma de controle. Para isso, seria necessário arrumar conceitos, indispensável sumir com a reencarnação. Precisamos ter em mente que naquele tempo, Estado e religião caminhavam juntos irmanados. Como é que os obcecados pelo poder vão ter domínio sobre outras pessoas se elas estiverem conscientes de que cada um responde pelo que semeia, que não se pode adquirir pedaço do céu, que os privilégios conferidos por dinheiro, classe social, beleza, tudo que o mundo admira, enfim, podem deixar de existir em uma próxima existência? Por outro lado, até hoje muitos escolhem o caminho mais fácil, a tal porta larga de que Jesus falava, preferindo não acreditar, fechando os olhos, persistindo na ilusão de que podem fazer o que quiserem, acreditando no falso respaldo de crenças religiosas e seus representantes, em perdão sem reparação, bastando arrependimentos na hora em que a coisa fica complicada, e tem muita gente convicta de que aquilo que a sociedade não sabe fica escondido para sempre. Pura descrença da justiça divina. Fica mesmo? Basta olhar o sofrimento atingindo as criaturas, supostamente inexplicável. Onde estariam as causas de tais padecimentos aparentemente injustos em vidas passadas? Alguma dúvida, meninas? Minha só, Eduardo. Não entendo bem essa história de nascer com outro corpo. Vou ser outra pessoa? Deixar de ser eu mesma? Excelente questionamento, minha prima. Como o assunto é extenso, que tal deixarmos para amanhã? Aliás, parece cansada. Tive um dia daqueles. A roupa não vestiu legal. O sol sumiu durante as fotos. A maquiadora estava com enxaqueca. Um horror. A coisa foi melhorando quando começamos a estudar. Antes de encerrarmos, gostaria de responder à pergunta de Lalinha sobre crenças e valores, feita no início do nosso estudo, e que não respondi porque, para a resposta ser completa, precisaríamos de noções sobre reencarnação. Crenças poderiam ser definidas como convicções profundas, sem justificativas racionais, ou seja, aquilo em que acreditamos. Valores seriam as medidas variáveis de importância que atribuímos às coisas. Todos nós temos um sistema de crenças e valores, elaborado no decorrer de nossas muitas existências, não necessariamente correto, levando-nos a deduzir que esse sistema vai se alterando à medida que evoluímos. Legal, Lalinha? Mais ou menos. Com o exemplo seria melhor. Vejamos, no início do século passado, em nossa sociedade, era a crença geral que um casamento adequado exigia uma noiva que nunca houvesse tido contato sexual, inclusive com o próprio noivo. Dentre todas as qualidades de uma jovem, a virgindade era mais valorizada. Um rapaz poderia frequentar as chamadas casas de tolerância, mas nem pensar em ficar com a mulher amada. Se a jovem deixasse isso acontecer, era sinal de que não servia para ele e não era direita.
Será que essas crenças e esses valores teriam surgido naquele tempo? Não, já existiam em séculos anteriores, a ponto de as jovens da nobreza serem submetidas a exames periódicos para ver se tudo estava em ordem. Percebam que tudo tem a ver com a época, a cultura. Hoje as coisas são muito diferentes. Assim, nas nossas diversas existências, existem crenças e valores que vão se consolidando, repetindo-se ou sendo modificadas, conforme formos evoluindo, entenderam? Que tal uma prece de encerramento? Amanhã estaremos de volta. Entendido. Agora vamos à prece, pois amanhã tenho uma sessão de fotos bem cedo e preciso estar maravilhosa. Minutos depois, Lalinha serviu o lanche, rindo da estratégia retirada de Cláudia, que tapara os olhos para não ver o maravilhoso bolo de chocolate. A moça fitou Eduardo enquanto ele se servia de generosa fatia. Uma vontade imensa de abraçá-lo, mas cadê a coragem? Desde o dia daquele beijo, o moço evitava ficar a sós com ela, porque não eram ambos solteiros, desimpedidos, e ninguém fingiria o que juntos haviam experimentado. Teria vergonha dela, de sua simplicidade? O rapaz estendia-lhe o pratinho de porcelana com aquela fatia que daria para alimentar um elefante. Riu recusando, dizendo que ela mesma pegaria um pedacinho, era muito. A moça ficou pensando em até quando continuariam tão próximos, porém tão distantes um do outro. Depois daquela aula sobre reencarnação, começaria a pensar seriamente que a causa de tamanha incoerência poderia estar em vidas passadas. No plano espiritual, o auditório esvaziou-se rapidamente. Marquinhos tudo acompanhava com interesse, notando que alguns se quedavam em suas poltronas. Adriana explicou: são irmãos encarnados que necessitam de especial reposição fluídica por motivos variados, doença, intenso trabalho na seara do mestre, como é o caso de médios curadores, passistas, magnéticos. Paula se aproximava. E daí Marcos gostou do estudo? Amei, Paula. Eduardo tem o dom de explicar de maneira acessível, o que não é nada fácil em um curso básico, pois os ensinamentos codificados por Kardec seguem uma sequência lógica, encadeando-se, necessitando ainda da complementação de obras vindas muitos anos depois, como as do espírito André Luiz, Emmanuel e outros. Nosso irmão tem se esforçado para fornecer dados essenciais ao estudo mais simples da sexualidade humana, sem os quais seria praticamente impossível tentar entendê-la. Para os iniciantes, consideramos ideal. Reparou que a maior parte da assistência constitui-se de encarnados em repouso? Pode ter a certeza de que muitos, ao acordarem, sentiram enorme necessidade de aprender sobre a ciência do espírito. Hoje, além dos cursos em casas espíritas, há sites excelentes, mantendo inclusive salas de estudos online, onde instrutores e alunos podem interagir ali mesmo, na horinha, tirando dúvidas, sem falar em artigos, obras importantes para copiar. Não existe mais desculpa para não aprender, tipo distância, horário, falta de dinheiro para comprar livros. Lucien complementou: tenho notado que mais e mais pessoas têm priorizado tais formas de estudo, muito válidas por sinal. Gostaríamos, contudo, de salientar a importância da participação logo nas atividades de uma casa espírita, possibilitando o contato mais íntimo com pessoas, estabelecendo a formação de equipes de trabalho nas mais diversas modalidades, principalmente as direcionadas à caridade, relembrando que a interação com o outro permite que nos conheçamos melhor. Por mais que se fale interação virtual, nela muito se perde, como o contato físico, as conversas direcionadas a assuntos pessoais, as emoções, a linguagem corporal, a psicosfera da casa espírita. Nesse tipo de estudos, a possibilidade de interagir de coração para coração restringe-se muito, sem falar no espelho. Como assim? Simples. Percebemos nas outras pessoas aquilo que nós recusamos a detectar em nós. Às vezes, observando o outro, não vem à sua cabeça que você poderia estar fazendo igualzinho a ele, ou até já fez. Dá uma sensação estranha, como se o outro fosse um espelho que nos possibilita a visão de como somos realmente. Quando algo na pessoa desperta imensa irritação em nós, cuidado, pois pode ser que estejamos em conflito justamente naquele ponto. Nossa, isso não conseguimos pela internet, tem razão. Daí vem a ira,
sabe? Aquela coisa que brota dentro de nós, parecendo ter vida própria. Quando nos damos conta, estamos discutindo, agredindo. Ninguém gosta de constatar que não é o máximo, ainda que seja somente um alerta interior. O interessante é que muitas vezes não conseguimos definir claramente o que ocorre, permanecendo a tal sensação incômoda. Acontece muito no relacionamento familiar, entre amigos, no grupo religioso. Será que é assim mesmo? Vamos exemplificar com algo relacionado à sexualidade. Quem mais agride, quem mais polemiza, quem pretende se eleger mentor e censor da conduta sexual alheia. Esse certamente enfrenta sérios conflitos na área em questão. O outro incomoda justamente porque nos vemos nele. Lúcia sorriu continuando. Daí, meu caro Marquinhos, precisamos refletir a respeito de nossos relacionamentos, principalmente os que envolvem aqueles denominados adversários. Quem são eles? Pessoas que nos agrediram? Talvez. Convenhamos, contudo, em sua maioria, os ataques foram contra nosso orgulho, nossa vaidade, quer dizer, acertaram bonitinho nosso ponto fraco. Se tivermos humildade, nossos adversários podem e devem ser nossos grandes professores. Precisamos nos autoconhecer, pesquisando o real porquê das aversões e dos conflitos, em vez de simplesmente desejarmos ficar livres deles. Mas é muito difícil, Lucien. Realmente, meu amigo. Trata-se, no entanto, de um processo. Nada ocorre de uma hora para outra. Quer ver algo que poucos fazem? Ao final do dia, parar e repassar mentalmente o que nele ocorreu e quais os sentimentos e emoções vivenciados. Se formos honestos conosco, poderá ser desagradável, pois descobriremos o que existe camuflado em atitudes e ações aparentemente inocentes. Não somos tão bonzinhos como imaginamos. Será um bom começo no empreendimento de gradativas mudanças. Agora vamos partir. Aonde vamos? Ainda é cedo. Nós, seus companheiros, teremos tarefas noturnas em alguns estabelecimentos relacionados à prostituição, um trabalho preventivo, em que buscamos despertar nas pessoas o melhor, estimulando-as a ficarem longe desses lugares. E conseguem? Bem mais do que você possa imaginar. Existem equipes socorristas em locais de risco, atuando continuamente para dali afastar moças e rapazes ingênuos, mergulhados na ilusão, muitos advindos de cidade do interior, outros querendo subir na vida a qualquer custo. Cada caso é um caso. Um dia terá a oportunidade de conhecer nosso trabalho mais a fundo. Vamos nos despedir. Mas não posso acompanhá-los? Logo entenderá. Não há pressa, meu amigo. Amanhã estaremos juntos novamente. Subitamente, Marquinhos sentiu como se uma força muito forte o arrebatasse de volta ao corpo físico. Acordou de chofre, assustadíssimo, deparando com a raivosa figura do espanhol Santiago a fitá-lo, acompanhado do doutor, que tentava explicar de maneira conciliadora. Esta doença é assim mesmo. Pneumonia dupla não é algo que se cure de um dia para o outro, ainda mais porque não dispomos aqui dos recursos e acompanhamento de um hospital. Nenhum deles pode ser internado, homem. São ilegais, clandestinos ou idiotas que se deixaram aprisionar, como acontece com esse infeliz. Nem sei se vale a pena gastar mais com ele. Poderíamos dar um jeitinho. Que absurdo! Perderá dinheiro. Esse abatimento todo breve passará e o moço estará prontinho para trabalhar, eu garanto. Seria o caso de administrarmos alguns antibióticos de nova geração. O custo será mais elevado, no entanto. Pode parar por aí, doutor. Preste bem atenção. Aqui não existem luxos, entendeu? Entenda de uma vez por todas, prezado e inútil doutor. Um a mais, um a menos não nos faz falta. Amanhã mesmo chegará outro carregamento. Todos jovens, belos, saudáveis. Terei um pouco mais de paciência, um pouco mais somente. Observando a saída do irritado espanhol, o doutor suspirou desanimado, enquanto verificava a febre do paciente que ainda queimava, sinal de que os medicamentos não estavam surtindo efeito. Maldita hora em que aceitara aquele emprego, comprometendo-se para todo sempre, pois ninguém abandonava impunemente uma organização daquelas. Com o passar dos anos, habituara-se ao sofrimento. Porém, nos últimos tempos, alguma coisa vinha ocorrendo. Sentia-se novamente vulnerável às dores de seus pacientes tão indefesos.
Abriu a maleta e suspirou novamente, decidindo-se. Na manhã seguinte, traria o melhor dos antibióticos de seu próprio bolso, senão aquele seria mais um dos presuntos de Santiago. Assim, Marquinhos começou a melhorar. Pelos cálculos do médico, dali a 10 dias estaria recuperado. 10 dias. Naquele intervalo, seus amigos espirituais contavam deixá-lo apto para a dificílima tarefa que teria pela frente. Sentado à mesa, Eduardo analisava o material que pretendia repassar às moças. Assunto difícil aquele, repleto de tabus e preconceitos. Pior ainda, será que ele teria condições evolutivas para abordá-lo sabiamente? Precisaria de muita ajuda espiritual, sem falar que Cláudia e Lalinha praticamente desconheciam os conceitos mais elementares, sem os quais seria impossível entender os mecanismos das forças sexuais da alma. Por outro lado, estavam tão interessadas, importantíssimo ponto a favor. Minutos depois, a prece inundava o ambiente de paz. Bom, parece que estamos às voltas com sequestros, cuja finalidade seria a exploração sexual das vítimas, um assunto em moda ultimamente. Eu me pergunto se isso só ocorre nos dias de hoje. Será que agora está muito pior do que antigamente? Não sei, meu primo. O alarde todo talvez tenha a ver com as facilidades de comunicação nos dias atuais. Sabe-se de tudo praticamente na hora. O mundo virou uma enorme aldeia. Certo, mas que hoje o mundo está cada vez mais torto pior, isso está. Não se consegue nem mais assistir a um noticiário sem deparar com horrores. E você, Lalinha, o que acha? Acho que as pessoas se preocupam muito mais com os horrores do que com as coisas boas. Em casa, por exemplo, cansava de ver minha mãe assistindo aqueles programas que pingavam sangue. Depois, a vizinhança só comentava a respeito daquilo, sem falar daqueles nos quais as pessoas se desnudam, contando os podres delas mesmas e dos parentes e amigos, e outras pessoas opinam cada conselho mais absurdo, porque aconselhar a vida alheia é fácil, basta falar. Agora ninguém considera interessante um programa dizendo das qualidades e feitos dos muitos anônimos batalhando por um mundo melhor. Nesse caso do tráfico humano, penso que existe há muito, discutido conforme as ideias e os meios de comunicação de cada época. Realmente, Lalinha, é por aí mesmo a linha de raciocínio. Considero, porém, que inicialmente deveríamos encarar a questão por outro ângulo, muitíssimo mais interessante. Notaram que a esmagadora maioria de músicas, filmes, livros, novelas e peças de teatro sempre incluem relacionamentos afetivos. Se não abordarem a história com seres humanos, podem se referir a animais, a ideais. É o que atrai as multidões. Por quê? Porque, bela pergunta. Por quê? Pensemos. Se concordarmos que Jesus foi o modelo e guia, enviado pelo Pai para nos ensinar as verdades divinas, consideremos qual a tecla em que o mestre bateu o tempo todo. Qual foi? Qual foi, Eduardo? O amor, meninas, o amor. Qualquer de seus ensinamentos recai sempre sobre isso. Ele nos amou incondicionalmente. Seu amor que nenhum de nós, no atual estado evolutivo, tem condições de apresentar ou sequer compreender. Constitui o amor por excelência, e todos os seus ensinos e exemplos sempre tiveram como objetivo dizer-nos e mostrar-nos que estamos aqui para aprender a amar. Querem ver? O primeiro e maior dos mandamentos, aquele que Moisés recebeu, dizia: amarás o teu santo Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso, Cláudia, Jesus complementou, acrescentando: e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse como a ti mesmo quer dizer que cada um de nós ama como aprendeu até o momento, pois estamos em pleno processo de aprendizagem. Muitas vezes não conseguimos sequer amar a nós mesmos. Grande parte das criaturas acredita que cabe ao outro preencher sua carência afetiva. Quem ainda não aprendeu a se amar, não consegue amar os outros de uma maneira menos aceitável. Jesus sabia que o amor ao próximo estaria condicionado à evolução de cada criatura em particular. De tudo isso, podemos concluir que o amor é realmente o centro de tudo. Mas onde entra o sexo nisso, Eduardo? Vai ver, prima, chegaremos lá. Antes, porém, vamos falar um pouquinho sobre o princípio das coisas. Como será que tudo começou?
Quando Kardec perguntou aos espíritos se nós podemos saber tudo a respeito do princípio das coisas, recebeu como resposta que para isso precisaríamos de faculdades que ainda não possuímos e que as revelações viriam gradualmente, à medida que evoluíssemos. Existe inclusive uma limitação de linguagem. Imaginem se embarcássemos em uma máquina do tempo, indo parar no século XVIII ou XIX, e tentássemos explicar a uma pessoa daquela época o que seria televisão, celular, computador, tablet, smartphone, internet, estaríamos falando grego. Por mais que procurássemos, não encontraríamos as palavras necessárias, não é? Algumas nem teriam sido inventadas. Acredito que os espíritos responsáveis pela grandiosa obra da codificação, muito mais adiantados do que nós, encontraram idênticas ou maiores dificuldades. Ainda assim, transmitiram muitas coisas, como a existência de dois princípios ou elementos gerais no universo, matéria e espírito, e acima de tudo, Deus, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. Sabendo que cada experiência no corpo físico tem como finalidade possibilitar a evolução espiritual, podemos concluir que nada daquilo que fez parte do passado deve receber o crivo discriminatório de bom ou ruim. São estágios percorridos pelas criaturas em sua marcha evolutiva. Ninguém chega à universidade sem passar pelo maternal, pelo primário. Todas as experiências são válidas, na medida em que elas refletem as necessidades de cada espírito. Respondemos, contudo, pelas consequências que delas possam advir, plantio e colheita. Eduardo, vai dizer que o que está acontecendo com Joana e o Marquinhos é válido porque você quer? Não porque eu quero, ou Deus, ou quem quer que seja, Cláudia. E sim porque a consciência deles assim determinou. Foram escolhas do passado dos dois e até da atual existência que traçaram os acontecimentos de hoje. E quem pode dizer se não estão inseridos voluntariamente em um plano maior? Pare de dar nó em minha cabeça. Sabe de uma coisa? Começo a entender que ser espírita não é nada fácil. Não sei se vou gostar disso, mas não interrompa o estudo, prossiga. Quem sabe eu vou me acostumando com essas ideias. Como estava dizendo, para entender tudo o que ocorre com as criaturas de maneira lúcida e desprovida de preconceitos, inclusive na área da sexualidade, precisamos deixar de lado os julgamentos, atento-nos às realidades espirituais. Isso, no entanto, será assunto para a próxima semana. Próxima semana? Por que próxima semana? Amanhã é sábado. Achei que poderiam querer folga, retornar na segunda-feira. Lalinha consultou Cláudia com os olhos, a afirmar categoricamente: queremos estudar no sábado e no domingo. Ter sensação de que precisaremos estar bem informadas, pois aparecerão novidades, sinto no ar. Cláudia espantou-se. Credo, Lalinha. Está lendo o pensamento agora, sinto a mesma coisa. Então amanhã prosseguiremos. Vamos à prece final. Minutos depois, Lalinha serviu o lanche. Estou morto de fome. O que temos hoje, fada da culinária? Torta de palmito? Vai resistir, priminha. Parece leve, um pedacinho só e suco sem açúcar. Pode comer, prima. Pare de arrumar desculpas. Tenho a impressão de que suas células não aguentam mais essa tortura chinesa. Ah, Eduardo. Marquinhos mal podia acreditar no que estava perdendo. Torta de palmito. E ele lá na cama, entupido de antibióticos, sopinha rala, parecendo água suja. A lembrança do doutor, ninguém se lembrava de perguntar seu nome. Veio forte, quem seria ele? O calado Adriano se adiantou. Luiz, doutor Luiz. Ele é um bom homem, que não soube dizer não na hora certa, mas que ainda assim tem ajudado muita gente. Posso saber o que aconteceu? Seria fofoca? De maneira alguma, Marquinhos. Tudo começou em noite de intensa afluência ao pronto-socorro onde prestava plantão, quando o acidente de grandes proporções movimentava o lugar, macas e mais macas se deslocando, enfermeiros apressados, médicos agitados, muitos mortos e casos extremos de fatal desenlace, onde a medicina da terra nada poderia fazer. Dentre eles uma jovem de aparência delicada, belíssima, envolta em caríssimos trajes ensanguentados. Coube a Luísa examiná-la, acompanhando-lhe o desencarne, sucedido minutos após sua entrada na emergência.
e também a ingrata tarefa de informar ao tresloucado pai o ocorrido, suportando a carga de indébitas acusações, dentre as quais se avultavam as de erro médico e negligência. Tudo suportou com serenidade, pois nada devia. Dias depois, surpreendeu-se com a notícia de que o caso seria verificado por uma comissão hospitalar, pesando contra sua pessoa justamente o que o pai da jovem dissera, acrescido do fato de não ter reportado o ocorrido aos seus superiores. Para resumir, acabou sendo condenado de maneira injusta, vergonhosa mesmo, por conta de o queixoso ser o maior colaborador do hospital, possuindo inclusive uma ala com seu nome. Imagine a decepção de Luiz, que se transformou em desespero ao ver todas as portas se fecharem, pois o vingativo industrial se encarregara de denegrir sua imagem, imputando-lhe a pecha de incompetente e irresponsável, verdadeiro assassino. Foi como se lhe cassassem a licença médica, pois de nada valia o diploma se impedido pela opinião pública de clinicar. Desempregado, com esposa e 2 filhinhos, casa para pagar, acabou aceitando a generosa oferta de Santiago, para logo se arrepender amargamente. Ao tentar recuar, recebeu ameaças contra a família, contra ele mesmo e ficou. No começo, mal podia acreditar em tamanha degradação do ser humano, somente comparada em seu ponto de vista aos horrores do Holocausto. Compreendeu então que necessitava, se desejasse preservar-se a família, de um distanciamento psicológico do problema, conseguido a duras penas. Isso, no entanto, não o impediu de auxiliar ao máximo as jovens vítimas. É mesmo. O coitado tenta acalmar o terrível gênio do Santiago. Compra de seu bolso medicamentos caríssimos. Estaria morto se não fosse ele. Agora que a missão está praticamente se encaminhando para uma conclusão, o doutor terá a chance de desempenhar importantíssimo papel no desenlace. Quer dizer que se trata de pessoa confiável? Sim, Marquinhos, pode confiar.